Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo estou trazendo uma regatinha super fácil de fazer, super econômica e super rápida. Essa aqui eu fiz com fio Anne e agulha número 3, ela rende bastante, você pode fazer do tamanho que você quiser, é bem fácil de ajustar, durante o vídeo eu explico. E se você tiver dificuldade, é só me procurar que eu te ajudo, ok? Essa é tamanho M. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com 4 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto alto que eu pego em uma laçada da correntinha e uma laçada do ponto alto. E eu vou fazer essas carreirinhas de 3 correntinhas e um ponto alto até chegar no tamanho da circunferência do quadril ou do busto que você quiser fazer. Aqui no caso, eu vou fazer 86 centímetros mais ou menos. Com 74 carreirinhas dessas, eu cheguei a 85 centímetros, que eu achei suficiente para o tamanho M ali do manequim. E eu vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Lembrando, né, de verificar se a corrente não está torcida. E eu prefiro trabalhar na barriguinha, ou seja, nas correntinhas, né? Deixar o ponto baixo para baixo e eu vou trabalhar nas correntinhas. Então, vamos lá. Vou caminhar com mais um ponto baixíssimo aqui no arquinho. Faço 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo arquinho, uma correntinha, pulo uma carreirinha da base e na seguinte eu vou fazer os mesmos 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. No caso, toda essa carreira vai ser assim. Vão ser 2 pontos altos e uma correntinha, 2 pontos altos em uma carreirinha, uma correntinha, pula uma carreirinha e na seguinte a mesma coisa por toda a volta. Por isso eu falei para vocês fazerem o número par dessas carreirinhas, para dar certinho o múltiplo. Termino a primeira carreira com uma correntinha pulando a última carreira da base. Fecho com um ponto baixíssimo. Aí eu vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui na correntinha central. Viro a peça. Começo com 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui na correntinha central, entre as coluninhas da carreira anterior, 3 correntinhas e repito a coluna. São 2 pontos altos. Final da segunda carreira. As últimas 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. E aqui ficou faltando 2 pontos altos e uma correntinha, não é? A partir dessa carreira, a partir da terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte. As ímpares vão ser sempre a repetição dessa retinha aqui e as pares sempre com um Vzinho no meio. Para os que se assustam, gente, não se assustem. Essa carreira par, ela vai ficar dando essa impressão que virou uma sainha mesmo. Porque, olhem, tem muito mais ponto na par do que na ímpar, não é? Isso é para dar o efeitinho mesmo. Se isso for uma coisa que for te angustiar, você faz o seguinte, você tira uma correntinha. Você tira uma correntinha. Você faz 2 correntinhas e um ponto baixo e 2 correntinhas. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, vai ter mais pontos nessa do que nessa. Então, de qualquer forma, mesmo assim, aqui vai dar essa impressão de franzido. Mas, quando você for fazer a outra carreira, já vai dar uma equilibrada nisso daí. Porque aí eu vou ter novamente uma correntinha só no meio, não é? A terceira carreira agora eu começo com 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, e já parto para a próxima coluna. E a partir daqui, até chegar ao tamanho que me agrade aqui e que agrade a você aí para a peça que você for fazer, vai ser sempre essa repetição.
carreiras ímpares, essa com uma correntinha no meio, carreirinhas pares com um Vzinho. E no caso eu estou fazendo com 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas. Até chegar ao tamanho que você quiser, da cintura, do quadril, até a cava. Meus amores, depois de 28 carreiras, eu consegui 27 centímetros e eu vou começar já a fazer as cavas e o decote. Então, o que acontece? Aqui nessa última carreira eu vou fazer o seguinte. Eu termino a carreira com um ponto baixo, ao invés da correntinha, já vou direto para o ponto baixo, viro, faço uma correntinha e já faço um ponto baixo novamente aqui em cima, que isso já é o início dessa carreira seguinte. O que acontece? Aqui no meu caso, então, na divisão aqui da frente e costas, eu tenho 37 dessas coluninhas. Isso para mim não é um problema. Quando dá divisão assim em número ímpar, para fazer blusa, para fazer roupa feminina, é muito fácil, é só você colocar o que tiver sobrando para frente, por causa do busto, não é? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar 18 coluninhas para as costas e 19 para frente. Aqui eu já tenho meu ponto baixo, eu vou fazer 5 correntinhas e o ponto baixo seguinte. 2, 3, 4, 5, mais uma vez, e um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, e um ponto baixo. São 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu sigo com as 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos. Depois da primeira coluninha, uma correntinha, e eu vou fazer mais uma coluninha para a alça. Então, aí aqui, a primeira coluninha eu fiz 3 correntinhas, então aqui eu faço um ponto alto apenas e desço 3 correntinhas. Aí eu vou fazer 5 correntinhas e um ponto baixo, por 7 vezes, não é? Essa aqui vai ser as minhas costas. Fiz as minhas 7 coluninhas com correntinhas, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou repetir isso aqui, vou repetir a alcinha. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Caminho até a minha alcinha. Aí eu vou repetir as 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e novamente 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, 3 correntinhas para descer. E agora eu vou para a minha segunda cava, que eu vou fazer 7 coluninhas aqui. 4, 5, um ponto baixo na primeira coluninha, até ter 7. Depois de fazer a divisão, como eu falei com vocês, que aqui no meu caso, né, seriam alcinhas de 2 colunas, 7 colunas nas costas, 7 embaixo de cada braço e na frente, olha lá, no decote, essa daqui vai ser a minha frente, 8 coluninhas, 6, 7, 8, estão vendo? Então, aí eu arremato essa primeira carreira e vou fazer alcinhas de 18 centímetros, mais ou menos. Como eu vou fazer essas alcinhas? Eu fiz a blusa toda em vai e volta, não é? Então, eu vou continuar fazendo vai e volta. Se essa carreira foi assim, eu emendo por trás e vou fazer as coluninhas exatamente como eu vinha fazendo. A mesma distribuição de pontos. Ou seja, aqui eu começo com 3 correntinhas. Aqui, no caso, eu vou fazer o seguinte, os 2 últimos pontos e os 2 primeiros eu vou acompanhar normal. Então, eu faço aqui os 2 pontos altos em cima dos pontos altos, faço uma correntinha e os 2 pontos altos seguintes no espacinho. Estão vendo? Olha lá. Na verdade, são os mesmos pontos da coluna, só que eu distribuí diferente. Aí, aqui no meio, eu mantenho as 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio,
3 correntinhas, 2 pontos altos aqui na correntinha, uma correntinha e os 2 últimos pontos altos eu faço nos pontos. Um eu faço no ponto alto, outro eu faço na correntinha, viro a peça. Começo da mesma forma, já começo com 3 correntinhas, o segundo ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos no espacinho, uma correntinha, já parto lá para a próxima coluninha. Essa é a única diferença na alcinha. Uma correntinha, os 2 últimos pontos altos, eu acompanho pela distribuição diferentinha, estão vendo? Faço isso até chegar nos meus 18 centímetros em todas as alcinhas, nas frentes foi bom, né? Em todas as alcinhas, na frente e nas costas. Olha lá, e já essa carreira do Vzinho, então eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo lá embaixo, 3 correntinhas, e é só essa daqui, seus lindos. Na proposta da regatinha mais fácil possível e rápida, nunca esquecendo que os 2 últimos e os 2 primeiros pontos altos a gente não faz na correntinha, a gente acompanha para fazer a alcinha retinha aqui na beira. Com 17 carreiras, eu cheguei ao tamanho que eu quero. Vou arrematar e vou fazer todas as outras 3 alças da mesma forma. Começando pelo mesmo lado, para ficar, como eu falo, direito e avesso direitinho, e fazendo o mesmo número de carreiras. Aí eu inicio a segunda alça e todas as outras da mesma forma, emendo o fio e faço os 2 primeiros pontos altos e os 2 últimos, acompanhando certinho no topo dos pontos de baixo, e só os 2 pontos altos centrais das coluninhas que eu faço na correntinha, exatamente que nem eu fiz a outra alcinha. Eu vou fazer todas as outras 3, essa, né, e as outras 2 assim, e volto depois para mostrar como unir nos ombros e fazer os arremates, os acabamentos. Meus amores, terminei minhas 4 alças daquele jeito que eu falei para vocês, com o mesmo número de carreiras em todas e com 2 coluninhas em cada uma. Agora eu vou fazer o seguinte. Viro a peça do lado avesso porque eu vou emendar. Então, observem o seguinte, aqui no caso eu tenho uma das divisões maior do que as outras. Então, eu tenho que botar direitinho a divisão. Eu sei que aonde está a emenda é uma lateral minha. Tá bom? É só esse o único cuidado a tomar. Se você fez uma divisão aí, se a sua divisão está ok, se todos os lados estão iguais, você não precisa ter essa preocupação. Mas aqui no meu caso, vocês lembram, né? Eu tenho o decote maior do que as costas. Então, vamos lá. Aí eu juntei aqui está a minha costura numa lateral, então é alça com alça, né? Essas 2 são uma alça, essa é outra alça. Então, vamos lá. Eu vou unir apenas com pontos baixos e correntinhas, de uma forma bem simples. Então, o que eu vou fazer? Coloco alcinha com alcinha, faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo entre os 2 primeiros pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo no meio da coluninha. Uma correntinha, um ponto baixo entre os 2 pontos altos das 2 alcinhas, né, gente? Lembrando isso. Uma correntinha, um ponto baixo no meio. Aproveito para colocar esse fiapo para dentro. E sigo assim. Uma correntinha, um ponto baixo entre os pontos altos, uma correntinha, nas correntinhas, e agora vai ser o último ponto baixo. E está unida a minha alcinha. Terminei a alcinha, arremato ela. Aí vou pegar lá a outra. Faço a mesma coisa, gente. Uno as 2 alcinhas.
E vou fazer o mesmo esquema de um ponto baixo e uma correntinha até unir todo o ombro. E aí aqui eu vou fazer depois uma volta de ponto baixo no decote e nas cavas. E acabou a minha blusinha. Pronto, uni os dois últimos pontos. Aí eu já sigo daqui mesmo. Assim, se aqui é a minha emenda, é meu lado avesso, aqui é meu lado direito, né? Então aqui eu já posso começar a fazer o meu acabamento em pontos baixos. Eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. E no decote e nas costas eu vou acompanhar conforme tiver. Aonde tiver ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer quantos pontos baixos eu tiver de correntinha. Eu tinha feito 5 correntinhas, né? Então eu vou fazer 5 pontos baixos nelas. Então, como eu falei para vocês, eu fiz aqui a minha descida da alça com 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Aí eu cheguei na parte de baixo. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos na correntinha, 1 no ponto baixo e novamente 5 na correntinha. E eu vou fazer essa repetição por toda a volta. Fiz toda a volta do decote, encerro com um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer exatamente a mesma distribuição de pontos nas 2 cavas e acabou a peça. Porque lá na parte de baixo, aquela barriguinha do ponto alto já serve como acabamento, né? Se você quiser fazer uma carreirinha de acabamento em ponto baixo na barra da blusinha, eu diria para fazer 3 pontos baixos por carreirinha. Para não apertar, não. Então, meus amores, é isso. Aí eu pego a cavinha e vou fazer a distribuição de pontos que eu fiz no decote e tá terminada a minha blusinha. Faço a mesma coisa. Um ponto baixo em cada ponto baixo aqui da cavinha. 5 nas correntinhas e 2 na lateral de carreira. Até fazer toda a volta. Então, seus lindos, aqui tá a regatinha pronta. Eu fiz os acabamentos, a carreirinha de ponto baixo na gola e nas cavas, como eu falei para vocês. Eu fiz ela curtinha, assim, porque eu achei que eu tinha mais um novelo dessa cor e, na verdade, eu fiz com um pouco mais de meio novelo, isso daqui. Isso daqui sobrou de um pouco mais de meio novelo, gente, para vocês verem como tem peça que a linha rende, não é? Então, essa peça aqui eu fiz com 27 centímetros da barra até o decote. Ela ficou com 44 de largura. Ela é considerada entre M e G. Bom, é uma peça bem fácil de fazer, muito fácil de fazer o tamanho que você quiser. E se você tiver alguma dúvida, me procura que eu te ajudo, tá legal? Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.